Olá, amigos e amigas. Estamos de volta com o podcast do Instituto Reparação, que é o nosso ReparaPod. Neste mês de setembro, início de primavera, renovando as esperanças. Hoje vamos conversar, ter a honra, a alegria de conversar com o nosso advogado, companheiro, militante do movimento negro brasileiro, Dr. Sérgio São Bernardo, na companhia aqui do nosso amigo dileto, companheiro, também advogado, Carlos Sampaio. Eu não sou um advogado do pedaço, mas eu escolho bons advogados para estarem perto de mim, porque quando a gente não é bom, a gente procura os melhores para a gente se encostar, para pegar a sombra. Então, fiquei com o doutor Carlos Sampaio, doutor Sérgio São Bernardo. Doutor Sérgio São Bernardo, que é, além de advogado, militante da causa racial, foi também superintendente do PROCON, Bahia. Né? Da defesa do consumidor do estado da Bahia, coordenador de políticas de igualdade racial da CEPROME. Correto. Atualmente, se não me engano, assessora o gabinete da reitora, nossa reitora, companheira, grande amiga Adriana Marmori. Né? Eu sempre digo a ela que, como é que a gente chama a reitora? É o tratamento do pronome magnífica. Eu digo, nada melhor do que ter uma magnífica para a gente chamar de companheira, de amiga. E que está aqui hoje engrandecendo a nossa pauta de combate ao racismo, de educação inclusiva, do Instituto Reparação. O Instituto Reparação é uma entidade sem fins lucrativos, não é governamental, não está vinculado a partidos nem a religiões, mas que foi criado, inclusive por sugestão do Dr. Sérgio São Bernardo, em 2011, né? Depois, em 2012, quando a gente se despedia do saudoso professor Biratã Castro, e no sepultamento, mais uma vez, ele cobrou. Ele disse, rapaz, como é que você passa pela gestão da reparação e não criou uma marca? Né? Então, também o Instituto Reparação é uma dádiva, né, da sua criação, da sua sugestão, e estamos aqui de volta para conversarmos sobre vários assuntos, não é isso? Doutor Carlos Sampaio, e aí? É isso aí, Ailton. Já tem um tempo que a gente deu uma paradinha aí, né, com essas atividades, mas a gente está retornando. Boa tarde ao nosso convidado, Sérgio São Bernardo. É um amigo querido e estamos nessa linha de frente aí, nesse combate ao racismo, sempre buscando o melhor para a advocacia baiana. Sérgio, eu quero que você sinta-se em casa, fale um pouco de sua vida, me conte como é que você está na UNEB e vamos bater no papo que eu sei que à tarde hoje a gente vai conversar muitas coisas interessantes. Tá bom. Olha, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ailton acho que localizou bem. Boa tarde, Ailton Ferreira. Boa tarde, Carlos Sampaio. Boa tarde, Instituto Reparação. Boa tarde, ReparaPod e todos que nos ouvem, todas. Então, é muito bacana estar aqui, porque nós vamos utilizando instrumentos mais eficazes, né, de chegar à população. A gente sempre dizia, poxa, como é que a gente faz para chegar na ponta, para conversar com as pessoas, enfim. E eu fico muito feliz com esse instrumento aqui de comunicação e estar aqui compartilhando com vocês. E me colocando também à disposição. Eu também venho de militância social, de organização não governamental, que a gente fica buscando, né? É mais difícil, mas também nós temos uma liberdade maior, né? Nós somos muito criativos, então a gente também tem maior liberdade também para dar conta de fazer, às vezes, o que precisa ser feito, né? Às vezes a população, uma comunidade, ela quer apenas uma orientação, uma informação, e isso também é política pública, né? E às vezes nós temos isso pela nossa formação, porque nós temos como fazer os encaminhamentos, fazer as coisas acontecerem. Isso ajuda bastante. Que bom. E eu quero já parabenizar de início esse instituto e a iniciativa de vocês aqui. Olha, minha vida é igual a de todos nós, né? Se começar, família pobre, dificuldade, enfim, eu acho que só muda de um lugar, né? Então, eu gosto de contar minha história porque eu nasci no mercado, né? Eu sou filho do mercado de São Miguel, né? Então, mercado de São Miguel, talvez a minha primeira inspiração para a justiça, né? Porque São Miguel é o santo da justiça também, né? Das causas, boas causas, das causas justas.
E no mercado de São Miguel eu aprendi tudo que a gente pode aprender, né? A comunidade negra aprende a lidar com escassez de alimento, dividir para todo mundo, para dar, dividir com os irmãos, todo mundo funciona. Então, ali no mercado de São Miguel, na Baía Sapateiro, foi uma infância que, de algum modo, eu conheci também as grandes referências, né? Para começar, né? Vi a morte de Cosme de Farias. Eu tinha 7 anos quando passou o enterro de Cosme de Faria a mim, meu Deus do céu, quem é esse sujeito? Advogado dos pobres, advogado dos pobres. Então, assim, para mim, eu comecei a conhecer o direito, não foi com o Esgama, foi com Cosme de Farias, né? E essa é uma referência muito maior para mim. Então, dizer para vocês que a família é difícil, né? E depois de estudar na escola pública, fazer movimento estudantil ali no Severino Vieira. Severino Vieira tinha era como se fosse uma grande referência, né? Disputando com o Central, disputando ali com Teixeira de Freitas, com Icé, enfim, fazia grandes acontecimentos. Aí tinha os festivais de cultura, os artistas, o povo da dança, da cultura africana, tudo estava ali, né, tal. Então eu convivi muito, acho que eu tive sorte de conviver com tudo isso. Aquele grupo Viva Bahia, da Emília Biancardi, com aqueles artistas dançarinos, capoeira, e de algum modo, e mais um movimento político, né? Eu peguei o quebra-quebra em 81, quando o Mário Kertz era o prefeito, né? Então a gente conviveu com a Direta Já, né? Então foi aquela história da nossa junção de um jovem proletário, de família proletária, mas ao mesmo tempo adquirindo consciência de raça, consciência de classe e tentando ajustar a sua vida para o mundo do direito. Aí eu fui fazer filosofia. Meu pai me bateu porque ele disse que não ia dar o dinheiro para eu fazer curso de filosofia. Um ano depois eu tive uma filha, foi aí que ele disse que não ia mais pagar. Eu fiz o crédito educativo, continuei estudando, fui fazer movimento estudantil de novo na universidade, me tornei presidente do DCE da Universidade Católica do Salvador, e foi isso, sempre essa tensão, né, entre política e vida social e militância. Tenho a honra de ter construído o Partido dos Trabalhadores, sido fundador também da nossa juventude, né, eu, Edson Valadares, Kennedy, Zé Luiz, depois Neto na universidade, Robson, enfim, acho que tive assim, eu sempre digo, a vantagem também de ter passado por gerações, não estava num local certo, no mundo certo, conheci pessoas maravilhosas. No Severino Vieira, eu me lembro que essa militância negra toda ia para lá, imagina, Lino de Almeida sentava ali e começava a conversar com a gente, no Severino Vieira, Manuel de Almeida Cruz, Ailton, eu tomei um curso de formação com ele, com Manuel de Almeida Cruz, né? Entendeu? Luiz Alberto, Gilberto Leal, todo esse pessoal transitava ali naquela comunidade ali do Severino Vieira e várias outras escolas, espaços públicos. Então, eu venho desse mundo, né? Depois eu fui para militância, me tornei assessor político, assessor sindical, fui assessor do Luiz Alberto, participei durante muito tempo de discussões intensas e que, de algum modo, me deu uma formação que eu chamo de formação por princípios e valores, sabe? Com Luísa Bairros, com Luiz Alberto, com figuras que colocavam a sua vida, né, à disposição de uma luta política, porque hoje está muito difícil ver isso, né? As pessoas quase que negociam a sua identidade, e pessoas que nunca negociaram a sua identidade, pessoas que, na verdade, nos ensinavam a colocar a vida à disposição da luta política, né? Então, isso, de algum modo, foi uma grande marca para mim. Então, eu já entro no direito por isso, né? Então, eu já entro no campo do direito, me torno estudante, depois entro da universidade para ser professor, depois agora na OAB, né? Com essa discussão da advocacia negra. Então, é tudo muito assim, passo a passo, mas parece que tudo com seu destino. Acho que eu já sei muito bem o que é que eu tenho que fazer em cada lugar, e isso me deixa muito confortável. Até o fato de estar aqui no Instituto de Reparação. Imagine vocês me dando o direito de falar um pouco dessa minha trajetória. Eu fico muito feliz, porque em poucos lugares a gente faz isso, né? Então isso é muito bacana. Eu já fico feliz por vocês me dar esse espaço. A gente também, Sérgio. Pois é.
Me conte, Sérgio, eu tenho uma curiosidade de sua vida na UNEB, porque você já fez uma história aí e vejo sua aproximação dentro dessa universidade, e é tão importante para a Bahia, né? Me fale um pouco sua vida na universidade. Então, na verdade, antes de ser da UNEB, eu fui professor da rede pública, né? Quando eu me formei, eu formei em filosofia, eu me tornei professor de filosofia da rede pública. Eu ensinei no Manuel Novaes, eu ensinei no Itacaranha, no Clério Andrade, imagine. Eu fui ensinar escola pública, ensinando filosofia, escola pública, talvez aí um pouco dessa pegada de educação popular, de formação popular, lidar com juventude em situação de conflito, situação de violência, né? Como a gente já fez. E então eu entro na universidade já um pouco velho, assim que eu digo, porque eu já tinha 16 anos na escola pública, e aí eu migrei para a universidade, que é a UNEB, em 2008, eu me torno professor do curso de Direito. Eu tinha um concurso para filosofia do direito, ninguém queria esse negócio. E aí eu disse, olha, eu vou para o mais difícil, não porque é porque tem pouca gente. E aí me dei bem, consegui passar em primeiro lugar para o concurso de filosofia do direito na UNEB e me tornei professor, não é? E lá eu estou com esse desafio, né? Eu disse, poxa, o que é que eu vou fazer aqui? Então eu tenho que tentar fazer a luta antirracista, a discussão, o debate racial dentro da universidade, dentro de um curso de direito. A gente sabe que curso de direito para discutir racismo, gente, é difícil. Naquela época... Por favor, vocês sabem disso. Hoje ainda não é fácil, não. Porque esse povo primeiro quer saber se tem fundamento legal. Aí você diz que tem. Aí depois ele quer dizer onde foi que eu vi isso, porque eu tenho que provar, porque direito tudo é prova. Aí você tem que ter prova. Aí eu consigo mostrar que, segundo a legislação brasileira, você consegue provar por esse outro aspecto que o racismo existe no Brasil. Quer dizer, há um tipo de gente que não entende que a sociedade brasileira ela foi fundada no racismo, né? Na diferença racial. Então, é difícil. Então, eu já sou professor de lá há 15 anos, mas muito difícil, né? Agora, né, para a nossa felicidade, a Universidade de Feira de Santana, a UFBA e a UNEB introduziram a disciplina Direito e Relações Raciais, que é uma novidade. Então, tem uma disciplina obrigatória, Direito e Relações Raciais, nesses cursos. Eu, particularmente, participei, elaborei o programa que foi aprovado do curso lá de Direito e Relações Raciais da UNEB, e tenho militado ali, né, fazendo política dentro da universidade, porque eu considero a UNEB a universidade, a universidade mais modernas do mundo, ou a mais excelente do mundo. Porque há pouco tempo eu vi a declaração do reitor da USP, e ele dizendo que faltava à universidade a excelência da diversidade. Eu disse, olha, se falta diversidade, a UNEB dá um show, dá uma aula, né? Porque uma universidade que tem 31 campi, né, presente em quase todos os municípios, né, porque ele tem um departamento em 30 municípios, 26 municípios, mas que repercute em todos os 417, né, que tem uma capacidade de dialogar com os 27 territórios de identidade. Os cursos da UNEB, a população estudantil da UNEB é totalmente diversificada, né? Tem uma série de programas voltados para etnias, raças, setores populares, movimento sem terra, movimento popular, indígena. Quer dizer, a UNEB, na verdade, é um grande laboratório vivo do que é a sociedade baiana. E eu fiquei muito feliz, sou muito feliz de ser unebiano, e estou ali tentando ajudar a nossa reitora, né, Adriana Marmoria. Ela me chamou para ajudá-la, e eu tenho dado muito essa vida, essa dedicação ali, porque realmente ela faz um trabalho extraordinário. Eu digo sempre, Carlos, que a UNEB, guardada as devidas proporções, é como o filho de Gandhi. Todo mundo da Bahia tem alguém que sai no Gandhi, conhece alguém que está no Gandhi. Todo mundo na Bahia conhece alguém que estuda na UNEB, ou estudou na UNEB, um parente, um primo, uma vizinha, porque a UNEB realmente, eu concordo, é a universidade mais democrática que dialoga com o território, né, com a identidade baiana e brasileira.
Eu lembro que há muitos anos, mais de 10, eu fui convidado ainda pela então reitora Ivete Sacramento para dar aula de história da África e cultura afro-brasileira para 400 percussionistas dos blocos afros. A UNEB fez uma preparação para os músicos do Olodum, Ilê, Muzenza, Malê de Balê, etc., porque eles viajavam, são bons músicos, mas não sabiam noções de inglês. São bons músicos, mas não sabiam noções de história, não sabia assinar um contrato, não sabia chegar no aeroporto internacional e falar pelo menos um bom dia em inglês, espanhol, chegar no hotel, pedir uma água. Aí a UNEB deu uma preparação, porque o menino toca no Olodum, mas vai para a Espanha, vai para a Inglaterra, chega lá, ele precisa de uma água, de uma roupa. Então a UNEB ensinou até ler um contrato para não ser enganado por aqueles empresários que a gente sabe que tem por aí. Então, isso a UNEB fez isso tem mais de 10 anos. Qual é a universidade que dá curso para percussionista de bloco afro no Brasil? Eu não conheço nenhuma, né? Então, hoje se fala em economia prateada, economia das pessoas idosas, etc. A UNEB, há mais de, não sei o que dizer, mas há muito mais de 10, já tem a universidade, né, para as pessoas universidade idosas. De terceira idade. Entendeu? Então, a UNEB realmente é... Agora, voltando a Bassapateiro, meu pai teve um tempinho, teve uma barraca lá no São Miguel que vendia batida. No tempo que vendia batida de limão e etc. E eu lembro, Sérgio e Carlos, a Bassapateiro era um espaço obrigatório no Natal, no São João, Dia dos Pais, onde nossos parentes, avós e tias iam comprar porque tinha tudo ao alcance do povo, né? Lojas famosas, feira do tecido, etc. Então todo mundo ia para Bassapateiro comprar. Em 97, eu fiz um estudo, tínhamos ali 480 lojas entre o Aquidaban e a Barroquinha funcionando. As mudanças na política, que o povo diz que não gosta de política, mas mudaram os vetores, criaram estações, tiraram linhas, etc. Hoje, na Bassapateiro, entre o Aquidaban e a Barroquinha, eu não sei se chega a 100 lojas funcionando. Teve um amigo que vendeu as lojas, que ele tinha 6, para pagar os empregados, né, os valores, né, trabalhistas. Né? Não tem uma baína de acarajé entre as 7 Portas e a Baixa dos Sapateiros. E aí eu queria perguntar, porque além do estudioso e do acadêmico, é o cara que vivenciou. Porque, para quem não sabe, o nosso intelectual também vendeu objetos eletroeletrônicos na JJ Seabra, Baixa dos Sapateiros. Entendeu? Eu acabei. Mas é engraçado que eu sempre lembro isso. Toda a minha infância e adolescência meu pai tinha um bar e ele tinha que comentar a economia, né, familiar. E o que ele fazia? Colocava a gente na rua para vender, né? Eu vendi bijuteria, eu vendi roupa. Tinha um período que era R$ 2,50 qualquer peça, que era um bocado de bijuteria diversa, de utilidade, antes de inventar esse R$ 2,99 aí que inventaram aí. E a gente fazia isso. E realmente, o fato de ter sido camelô foi outro grande aprendizado. Por exemplo, eu não tenho dúvida se hoje eu consigo falar bem com desenvoltura para dar aula aos meus alunos. Eu aprendi porque fui camelô. Porque camelô, ele tem que argumentar e argumentar bem, falar e tentar convencer, persuadir. E isso, de algum modo, eu faço com grande orgulho. Mas a verdade, Ailton, ali o Pelourinho, o Centro Histórico, na verdade, tem tido vários debates, várias discussões, mas o que nós observamos hoje, e isso está bem visível, antes era um descaso. Agora não é só um descaso, é um descaso propositado para beneficiar grupos econômicos. Hoje o que a gente observa é isso, observe. A maioria daqueles prédios ali, eles são estimulados, né, a chamada gentrificação, eles estimulam mesmo que as pessoas saiam, tem um esvaziamento econômico, esvaziamento mesmo da moradia da familiar, para justamente possibilitar a venda mais barata dos imóveis para grupos econômicos. Observe que a Rua Chile hoje ela já está toda tomada por hotéis, né? A Baixa do Sapateiro também vai ser justamente já o espaço territorial auxiliar para esse projeto de tomada dos grupos econômicos do centro histórico. Isso está colocado, né? Há pouco tempo fizemos a campanha em defesa do Cepaia, né? Que tinha também um grupo econômico que queria muito aquele prédio do Cepaia ali no Santo Antônio, além do Carmo, ligado à mineração, e a gente fez uma luta
popular e conseguimos manter, né, sobre a responsabilidade da UNEB por cessão de uso, e hoje também a Baixa do Sapateiro, não tem dúvida, reformaram inclusive o mercado de São Miguel, está reformado, mas não tem. Eu vou lá conversar com o Deco, amigo de meu pai, já tem quase 90 anos, que está lá, Deco de Ogum, viu? E Deco diz, olha, não adiantou nada a reforma, não adiantou nada, reformaram, mas as pessoas não vêm aqui comer, as pessoas não vão visitar. Então, aliado a isso, o processo de desenvolvimento de pontos de droga, de tráfico, tem aumentado ali também naquela região. Então, obviamente que isso é proposital, quer dizer, não é uma consequência natural de uma degradação por conta do tempo, não. O que está acontecendo ali é um ato proposital para que alguns segmentos se beneficiem economicamente daqueles prédios públicos, em detrimento da população que mora ali e de outras populações que já saíram, né, já numa situação realmente de completo abandono. E isso realmente é muito grave. Foi muito bom você trazer, Ailton, eu agradeço, porque realmente eu olho com muita tristeza, porque eu morei ali, vivi ali e vejo que realmente o que eles estão tentando fazer é uma destruição total. Que não começa agora, Carlos. Porque assim, parece que esse povo, cada geração faz uma parte. Então, antes, anos 80, metade dos anos 80, talvez, criaram a estação, que leva o povo para lá, hoje em torno de 400 mil pessoas. Aí a mesma empresa que construiu a estação constrói um shopping, não vou dizer o nome aqui, depois constrói outro shopping. Aí você vai esvaziando, porque no shopping, com ar-condicionado, banheiro, com não sei o que, as pessoas vão para lá. Você coloca a linha de ônibus, coloca o shopping do lado, quer dizer, eu construo o shopping, Serginho, que é meu amigo, bota as linhas de ônibus, você constrói outro shopping. Tá porreta dessa forma. Aí, para acabar de lenhar, tira as linhas, ou então botou só indo. Aí o peão passa no ônibus, ele que é do São Caetano Barroquinha, aí passa, o cara vê lá, calça jeans, R$100. Só que o cara vai, ele não vai saltar lá para vir andando, porque o ônibus não volta. Aí o cara compra a calça lá no shopping. Ou seja, os caras fazem o esquema que é para eles ganharem, somente eles ganharem. Eles ganharam, isso é verdade. Entendeu? E degrada e acaba. Quer dizer, Ari Barroso cantava Baixa Sapateiro. Se Ari Barroso hoje fosse chegar aqui para dar um passeio, ele ia dizer o quê? Na Baixa Sapateiro se encontrava, né? Um dia, a morena, que hoje não encontra mais nada lá, nem morena nem negra, tá vazia. Bicho, 9h15 da manhã é um deserto, 5 da tarde é um deserto. Aí impacta também Nazaré, Saúde, Tororó. As famílias foram empurradas, né? Quer dizer, não é uma brincadeira. É por isso que quando eu falei da moça Todinho, né? Jojó, Todinho, eu disse assim, Frantz Fanon diz que nós temos, as nossas gerações, temos tarefas para cumprir. A gente pode cumprir ou trair. Os colonizadores, os donos do poder, eles cumprem as tarefas dos seus antepassados. Então, os colonizadores de ontem deixam tarefas para os de hoje, eles vão cumprindo. A gente não. Quando a gente melhora um pouquinho, a gente já quer matar o nosso e esquece que, independente da minha divergência que eu possa ter com o Sérgio ou com você, nós temos uma tarefa ancestral que não é coisa, não foi a gente que fez, não. Foi deixada para nossa responsabilidade. Então, eu tenho muita dificuldade de conviver com essas pessoas que traem, porque é uma traição. Depois que você fica famoso, professor da UNEB, imagine, depois que ele consegue chegar num patamar legal, ele aí esquece do pai e da mãe de São Caetano, do pai que era vendedor do São Miguel, e vai agora fazer adoração ao fascismo. Aí tem uma tese que diz, porque como o negro não tem nada e o branco oferece uma água, ele já abraçou o branco. Eu tenho dúvidas sobre se essa tese abraça toda essa gente que teve uma origem pobre e que daqui a pouco ganha um dinheirinho e diz, a favela venceu, tá tudo certo, vamos embora. Aí diz assim, sou preta, mas apoio o partido da direita. Eu sou preta, vereadora, apoio Michele Bolsonaro. Olha assim, eu digo, meu Deus, é o quê? Porque Michele deu um copo de água? Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, se você quiser, evidentemente. Não, claro, eu penso que nós estamos vivendo um momento que, de algum modo, como é forjada a questão da identidade, né? Então, assim, você tem um processo de identidade
em que a categoria raça ela acabou tendo uma força muito grande, porque os nossos antepassados, por ter feito luta política no mesmo nível que fazia luta de classes, revoluções, então conseguimos levar, eu acho que o pan-africanismo ajudou muito nisso, colocou a ideia da raça no mesmo patamar da ideia de classe. Então você tem uma consciência da pessoa, do sujeito, em que ela toma consciência da sua vida existencialmente, isso é muito forte. Só que o capitalismo ele é muito esperto, ele começou também a dizer o seguinte, olha, vamos ganhar também com a luta antirracista, vamos fazer as camisas, vamos fazer os produtos, vamos também colocar as discussões sobre isso, e foi fragilizando a ideia da identidade racial. Então as pessoas negociam por muito pouco. Por que o Jojo Todinho consegue fazer isso? Porque para ela, dizer que ela não é negra, ou dizer que ela é negra, mas ela pode fazer o que ela pode fazer, quer dizer, ao mesmo tempo que ela afirma que ela é negra, e ao mesmo tempo ela afirma um projeto que nega a existência dela e de toda a história dela, para ela, se ela coloca isso no mesmo patamar, significa que ela não tem identidade nem consciência racial alguma, porque ela não está preocupada com isso, com o valor histórico do que ela se tornou. Então é uma coisa muito rápida. E essa coisa de ser muito rápido, de ser muito frágil, de ser muito fluido, é coisa do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo ajuda, né? A sociedade de mercado vai me dando essa fluidez. Então tudo é vendável, tudo é negociado, até a identidade. Então o Jojo, às vezes, vendeu a identidade dela por conta de disputas. Muitas vezes você disputa política com outra pessoa e você não quer saber que o irmão que você está confrontando, ele é negro também. Eu tenho esse cuidado. Se eu tenho um irmão negro, eu brigo com ele no privado, eu não brigo com ele em público. Eu tento preservar, porque eu tenho uma história com ele que é anterior. E as nossas divergências que eu vou tratar com ele, eu vou tratar no privado. Eu vou tentar ali, internamente, dizer o que é que a gente pode, sabe? Mas publicamente, a gente tem que se manter unido. Engraçado que os brancos fazem isso. Os brancos fazem isso com uma capacidade muito grande. Eles negociam. Eu sempre disse que nós brigamos mais por conta da escassez de poder, né? Os brancos têm abundância de poder. Então, para eles é muito fácil negociar entre eles. Não é que eles não divergem entre si, eles divergem. Eles têm grandes divergências, mas eles têm poder para distribuir. E a gente não, a gente acaba tendo escassez, então a gente fica negociando minimamente aquilo que vai nos sobrando. Que eu acho que é o que aconteceu com o Jojo Todinho, é o que está acontecendo com alguns jogadores de futebol, é o que está acontecendo com alguns políticos, inclusive, tanto de esquerda quanto de direita, né? Que vai negociando. Essa história mesmo de se autodeclarar negro para poder ter cota de fundo eleitoral, para a legislação eleitoral, é o mesmo jogo, quer dizer, é a mesma história. As pessoas acham que pode ser qualquer coisa, né? Você vê que o branco, ele é o único que pode ser negro, pode ser pardo e pode ser branco, porque o negro não tem como dizer que ele é branco, né? Ele tem como talvez se comportar como branco, porque Jojo Todinho, ela faz tudo isso, mas ela tem medo de sair de casa porque ela é negra, ela é gorda, e as pessoas são perversas, né? Então, a raiva dela é uma raiva mentirosa, é uma raiva hipócrita, é uma raiva que ela está fazendo para atacar alguém. É sempre a disputa em relação de um ódio, ela está negociando a existência dela para fazer disputa política. Por isso que eu acho que é muito pouco, né? Então, a gente realmente é de uma pobreza muito grande. Mas isso eu acho que é coisa dessa modernidade, eu acho que é coisa desses novos sujeitos coletivos que são muito vazios, né? A gente estava até escrevendo sobre isso, é coisa dos narcisismos modernos, que todo mundo pode ser qualquer coisa, todo mundo acha que o individualismo é suficiente e que, de algum modo, está tomando conta da política, está tomando conta dos espaços nossos. Olha a dificuldade que nós temos de aglutinar gente, de botar pessoas juntas para fazer uma organização comunitária, uma experiência comunitária. A gente tem dificuldade de fazer isso, porque está todo mundo achando que tem que cuidar de si mesmo, agora o projeto é o meu projeto pessoal, só quero saber de mim. Mas não é isso. Quando você cuida de você, se você tem relacionamento comunitário, cuidar de você é cuidar do outro, cuidar de você é cuidar da família, cuidar de você é cuidar dos filhos, né? Então você não sabe, esse cuidar de mim é cuidar da sua extensão do seu corpo, que são as pessoas com quem você se relaciona. Então é diferente da forma como nós devíamos entender isso. E Jojo Todinho acho que não viu isso, ouviu, mas está preocupada com a disputa rápida, a disputa mais emergente, mas ela já eu não tenho dúvida, ela vai voltar atrás, ela vai pedir perdão, ela vai pedir desculpa,
porque ela já deve estar sofrendo as consequências de algo que ela sabe que é impossível negociar. Porque a identidade negra é uma propriedade comunitária, não é uma propriedade individual. Ela não tem esse direito de fazer isso, por isso que nós nos manifestamos. E engraçado que a legislação antirracista no Brasil já permite que justamente se uma pessoa hoje sofrer racismo, antes você tinha que ter a manifestação individual da vítima. Hoje mais não. Hoje não é mais assim. Se você sofrer racismo, eu posso procurar uma autoridade pública e denunciar que você foi vítima do racismo e acusar aquele réu, independente da vítima se manifestar ou não. Então, isso é interessante para a luta antirracista no Brasil. Então, aqueles que os algozes, aqueles também a qual o Jojo Todinho está, de algum modo, afetando, ela pode responder sobre isso e a gente também pode acusar aqueles, mesmo que a vítima não queira se manifestar. Isso eu acho que é um grande avanço para a gente. Pois é. Antes de passar para você, só para lembrar de nosso filósofo Antônio Carlos dos Santos Vovô, que ele disse: quando você esquece que é negro, o racismo vai lhe lembrar. Lembra, né? Sempre lembra. Ela vai sentir isso, com certeza. Uma aula, né? Conversar com o professor Sérgio. A gente é besta, a gente chamou ele para aqui. Veio contribuir bastante aqui para o nosso podcast. Ainda estou aqui sendo homenageado com a presidente do Instituto Reparação. A Rita está aqui com a gente. Pessoal, obrigado, a gente está aqui. Aqui tem a presença da nossa presidente, a socióloga Rita Lobo. Está aqui ouvindo, está quietinha ali, mas que só a presença a gente aqui já nos engrandece. Seja bem-vinda. Sérgio, pronto. A gente falou em vários assuntos aqui interessantes, falou um pouco de sua vida, que sua vida também se mistura com um pouquinho com a história da Bahia, a história do movimento negro, a história da luta, né, por igualdade. O que é que acontece? A gente está pertinho agora das eleições, né? Parece dia 6, a gente vai escolher os candidatos, temos os candidatos, e como é que você vê esse pleito, a participação do movimento negro, de um candidato negro? Como é que você vê isso, que a Bahia ainda, né, e Salvador ainda está nessa luta, ainda não evoluiu para isso? Eu costumo dizer assim, nós acertamos, mas também nós erramos. A forma que o movimento negro no Brasil adotou, a estratégia política, né, que foi adotada, foi uma estratégia muito parecida com aquela experiência do renascimento africano, do African Renaissance, que aconteceu lá nos Estados Unidos no meado do século passado, e que, de algum modo, também aqui no Brasil teve um efeito poderoso. A gente usou a estética, nós usamos a arte, né? As manifestações culturais, aqui foi o Omodum e o Leaê fazendo o que fizeram, ainda fazem, né? Mas, por outro lado, também nos deixou um vazio muito grande. A experiência de uma construção, por exemplo, de um projeto de partido político, nós só tivemos uma e foi muito localizada ali na década de 30 do século passado e que, de algum modo, não criou um debate sobre a continuidade disso, né? Sobre quais são as possibilidades de uma auto-organização negra no Brasil. E isso foi o vazio que ficou para a gente, né? Porque, de algum modo, hoje a gente fica dizendo assim, por que é que nós não votamos em negros, ou por que é que nós não temos negros sendo bem representados nos espaços, né, representativos da política brasileira? É por isso, é porque, de algum modo, não foi algo que a gente priorizou como pauta principal para a gente e que, de algum modo, não é tarde de fazer isso. Eu acho que essas gerações agora talvez tenham esse desafio de colocar essa discussão, porque, de algum modo, discutir o partido é discutir a política e discutir um tema que é muito caro, que é justamente se você precisa ser apenas negro ou você precisa ser negro e ter mais alguma identidade ideológica de direita, de centro, de esquerda. Aqui no Brasil, historicamente, o movimento, quando foi retomado no final da década de 70, ele foi retomado sobre um grande campo da esquerda.
Então foi muito claro, muito escuro, na verdade, essa postura das nossas lideranças negras que construíram uma discussão negra por dentro dos partidos. Mas houve uma fé muito excessiva de que os partidos iriam abrir, num segundo momento, esse espaço para que o debate da negritude acontecesse, tá? Então, não é diferente da experiência do continente africano, onde apareceu essa discussão racial e imediatamente no continente fizeram a revolução. E aí tiveram um problema com o comunismo soviético. Mas aí eles romperam, mas continuaram fazendo a discussão de que eles tinham que ter, de forma ruim, de forma negativa ou positiva, continuaram gerindo seus estados, mas a partir do protagonismo negro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente achou que, porque a gente acredita no partido e no projeto político, e sendo de esquerda, por exemplo, de centro, é o suficiente para a gente acreditar naqueles que vão continuar dirigindo o processo político. E a gente observou que não é bem assim, entendeu? Então, hoje, de algum modo, o que é que tem acontecido? A gente está vivendo uma situação na Bahia em que é uma população expressivamente negra, mas a gente não tem um governador negro. É uma população expressivamente negra, mas você não tem prefeitos e prefeitas negras, vereadores negros, na sua maioria, engajados com a luta política. E por que que não tem? Não tem porque, se de um lado é bom porque você discute a participação no interior dos partidos como projeto, mas há também uma secundarização da discussão racial. E aí você fica achando que a história vai lhe dar a resposta, né? Olha, a gente vai ficar aqui, vai dar um tempo, e a gente vai conseguir, talvez, fazer nessa disputa. Eu estou falando porque eu mesmo participei de diversas candidaturas negras que só chegaram aí até o dia da inscrição no TRE, mas depois ela não consegue, ou na convenção, né? Eu estou falando, por exemplo, o Luiz Alberto foi candidato a prefeito 2 vezes, ou pré-candidato a prefeito, né? E tantos outros homens e mulheres negras que já foram candidatos. O presidente do Vovô já foi candidato a vereador, tá? Já foi pré-candidato a prefeito. Então, assim, nós temos vários pré-candidatos, mas por que a gente não vai até o fim? Eu estava imaginando que todos aqueles que conseguiram alcançar espaço de poder, até em outros países, como os Estados Unidos, é porque levaram até o fim, levando as últimas consequências à ideia de perder e um dia ganhar. Lula perdeu a eleição 4 vezes, né? Perdeu 3 vezes, ganhou a 4ª. A gente nunca lançou uma candidatura, mesmo que dissesse vai perder e a gente não levasse até o fim, com dificuldade, mas lançasse uma candidatura negra. Eu acho que é esse talvez o desafio nosso, pegar uma liderança negra nossa e dizer, vamos bancar ela. Ah, mas a gente não tem dinheiro, tudo bem. Ah, mas não tem voto, tudo bem. Mas se você não der essa lição histórica para gerações futuras, você nunca vai ter essa candidatura negra sendo colocada. Por quê? Porque a gente sempre usa o argumento econômico e o argumento da capacidade histórica, mas a gente não acumula para que ela apareça. Isso, por exemplo, está acontecendo na OAB da Bahia, que todo mundo acha que é possível ocupar um espaço de uma pessoa negra também dirigir a Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente não dirige. Por quê? Porque a gente sempre acha que não é um momento histórico, mas o momento histórico você só se dá com o erro ou com a derrota, né? E as pessoas não calculam a derrota como uma parte de um acerto estratégico. Acha que a derrota é uma forma de você sumir, né, estrategicamente. Eu não concordo. Eu acho que se a gente afirma candidaturas negras, a gente vai conseguir, né, nos processos posteriores, demarcar um campo dessa representatividade, como já acontece em outros países, como já acontece até em outros municípios aqui no Brasil, onde você já tem pessoas negras administrando, tendo esse compromisso com a maioria da população negra, da qual ela representa. Então, acho que esse realmente é o grande desafio nosso que está colocado para a gente, e a gente precisa realmente assumir essa capacidade de ir até o fim, tá? De levar até as últimas consequências um projeto racial, porque senão a gente não aprende, a gente não acumula. Hoje nós somos professores na área da arte e da cultura, porque a gente viveu 40, 50 anos fazendo isso, mas na área da política a gente tem muito pouco para ensinar. A geração da década de 80, ela já está quase toda ela morrendo.
Infelizmente, aqui liderou a retomada do movimento negro no Brasil, ela está morrendo. Aí tem uma juventude aí sufocada por um capitalismo bem mais perverso, preocupada com um horizonte bem rápido de querer se dar bem na vida. Agora estamos jogando aí na época do tigrinho, todo mundo querendo ganhar na aposta para ganhar dinheiro rápido, porque quer comprar coisas e ter tudo ao mesmo tempo. E, de algum modo, a gente sendo premido por esse cenário. Então, o que é que a gente pode fazer? É apostar na derrota como caminho estratégico para a vitória. Não é apostar na derrota porque buscar a derrota, é entender que essa derrota, que as pessoas acham que ela é talvez, que nos dá a impossibilidade de continuar, é ela que nos fez chegar até aqui. Eu fico sempre perguntando, o que fez a população negra chegar de 500 anos, né, de escravidão, 350 anos de escravidão, mas 500 anos de Brasil, está viva até aqui, até hoje? Eu não tenho dúvida. A gente só está vivo porque a gente se deu o deleite de viver pela nossa própria conta. Eu estive bico, né? Estamos por nossa própria conta. A gente precisa pegar os ensinamentos de Bico, os ensinamentos de Amílcar Cabral, que ele dizia, a gente precisa ter uma teoria. Sem uma teoria, a gente não tem prática. E ele dizia, a nossa teoria é forjada na nossa prática. Vamos transformar a nossa prática numa teoria. E a teoria é estratégia. Isso é Amílcar Cabral ensinando lá em Guiné-Bissau e ensinando a gente aqui no Brasil também. Então, acho que esse é uma referência, assim, para a gente. Uhum. No mundo líquido, né, de Ballmer, uma sociedade que você fala, não premida por esse capitalismo, mas é um capitalismo cada vez que se reconstitui, né? Uhum. Por exemplo, nós ainda alcançamos o dono do mercado, o Paz Mendonça. A gente sabia quem era o opressor, o dono da loja de departamento, da Brahma, da Antártica, não sei o quê. Hoje a gente não sabe mais nem quem é o dono de nada, porque o capitalismo ficou tão volátil, né? E com esses valores todos da modernidade, do que parece ser vida verdade, dessa liquidez das coisas. Para que militar? Para que correr atrás? Para que ler os clássicos? Se você vai lá na internet, pesca um negocinho, copia e cola, e está tudo bem. As aparências hoje são mais importantes do que... Eu vou em várias conclusões de curso, você também deve acompanhar isso, que as pessoas se preocupam mais com a forma do que com o conteúdo. Apostas que dão dinheiro rápido. Aí outro dia o cara dividiu o mundo e mandou assim na internet, design de sobrancelha, influencer, não sei o que lá. Aí tem, né, as divisões da sociedade e nós. O nós é uma tirinha pequenininha do mapa, do gráfico, e o resto é digital influencer, é modelo, é não sei o quê. Hoje, esse sucesso que se mostra para a sociedade e para a juventude, principalmente, esse sucesso volátil, individual, que você falou há pouco, né, sem se preocupar com gerações, do consumo exacerbado, e é tudo assim. Né? É midiático e como diz, esse videoclipe. Dura rápido, né? Aparece e acaba logo e nada se sustenta. Como é que a gente pode, doutor Sérgio São Bernardo, e me ajude também, doutor Carlos, não é saudosismo, mas assim, você falou que os erros com certeza nos trouxeram até aqui, né? E as tentativas, mas como é que a gente hoje pode fazer tentativas com erros e acertos, e às vezes até mais erros, com essa volatização? Eu lembro que na campanha de Valdir Pires, que está no céu, eu briguei com uma pessoa para segurar uma bandeira ali perto do Palácio da Aclamação. O cara tomou minha bandeira, eu corri até perto sei lá, Avenida 7, para tomar a bandeira da pessoa. Porque eu segurava a bandeira que eu acreditava. E do outro lado, tinha pessoas do PS, PDS, da Arena, que também acreditavam na bandeira que estavam segurando. Hoje, da direita à esquerda e da esquerda à direita, se você não der 50 conto, ninguém segura a bandeira. Como é que a gente vai, doutor Sérgio São Bernardo, fazer política com essa monetarização de todo gesto? O senhor sabe disso? Nós fizemos assembleias com disputas, né? E levar gente. Hoje se paga. Então você faz uma assembleia, bota 150 pessoas, aí você paga por pessoa. A pessoa vai e senta lá. Aí ele paga e bota 200 pessoas. O que é que está acontecendo? Vai ficar pior? O senhor é otimista, leonino, né?
Como é que o senhor vê esse mundo do Xangô, né? Tá muito ruim ou eu tô sendo muito chato? Não, você não está chato, está ruim porque nós temos a lembrança de um passado que nós vivemos. Mas um jovem que nasceu agora em 2000, ele não está ruim, não. E a gente fica achando que ele tem tédio. A gente aqui tem um tédio sobre o que ele pensa. Mas ele entende que é isso mesmo. Ele fica o dia todo no telefone, liga a televisão, sai, vai ali embaixo, volta. Mas ele não sai para brincar de gude, de bicicleta, de patinete, né, de tudo que nós fazíamos, né? E para ele está tudo bem. O que é que eu penso? Tem um autor coreano, eu gosto muito dele, é o Byung Chul Han, né? Ele, Sociedade do Cansaço e tal. E o Byung Chul Han fala um negócio interessante que eu gosto, mas ao mesmo tempo ele fica tentando resgatar o passado. Mas olha bem, o passado não existe mais. Se o passado, né? O passado não existe mais. Ora, se o passado não existe mais, esse presente... ele tem que ser o presente, ele não é um novo presente, porque eu me lembro que logo depois da pandemia, tinha um pessoal chamando o pós-pandemia de novo normal, lembra? Aí eu dizia assim, não tem nada de novo normal, é a vida que segue, não tem nada de novo normal, porque se você chama de novo normal, você está querendo dizer que o que viveu antes foi anormal, não foi anormal, foi a humanidade vivendo suas situações que oscilam, suas descontinuidades, suas rupturas, suas situações que é a história da humanidade. Quer dizer, não teve, essa a gente fica achando, essa é a pandemia, essa foi a 7ª pandemia. E os meninos não sabiam, meu filho e meu pai já teve outra pandemia e foi pior do que essa. E bem piores do que essa que a gente está vivendo. Entendeu? Proporcionalmente morreu muito mais gente. Então, assim, o que é que eu fico imaginando? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não dá para a gente ser um sentimento passadista, de achar que a gente tem que... não existe mais aquele passado. Também não dá para a gente aceitar o presente como se ele fosse algo aceitável, porque agora também, já que é o que está aí, então eu vou ter uma postura estoica e vou dizer assim, bom, vamos aceitar a realidade como ela é. Não, eu quero o meio termo. Qual é o meio termo? De um lado, eu vou tentar reivindicar que o passado me ensinou, que me dava mais calma, me dava mais equilíbrio, eu era mais ligado à natureza, eu valorizava mais a família. O passado me ensinou isso. Mas, por outro lado, eu tenho que saber viver esse presente agora. Ora, se meu filho sai comigo e ele quer ficar no telefone, eu quero usar o telefone com meu filho, sabe? Se ele quer assistir um determinado programa, eu quero assistir o programa e quero discutir o programa com ele. Porque nós também não podemos distanciar. Porque, por exemplo, a juventude de hoje é uma juventude totalmente voltada para a tecnologia. A gente tem que aprender a tecnologia com nossos filhos. Porque senão a gente fica também achando que o presente não vale. O presente também tem suas vantagens. Deve ter coisas boas também no presente, doutor Ailton. E que a gente precisa também refazer valores para também viver esse presente com os nossos filhos, com as nossas formas novas. Porque, por exemplo, o que a gente dizia da tecnologia? A gente dizia que quanto à tecnologia ia sobrar tempo para a gente trabalhar menos. É tudo que se falava. Eu me lembro. É verdade. Lembra? Ó, agora você passava 2 horas no banco, lembra? Você chegava 9 horas no banco, pegava uma fila até 10h30, você saía do banco meio-dia. Hoje você chega em casa, em 5 minutos você resolve que você resolveu em 2 horas. Ora, essas 2 horas que eu ia para o banco, eu vou fazer o quê? Eu vou na praia e vou ler um livro, certo? Então, todo mundo dizia que a tecnologia era para ficar a serviço do ser humano, serviço das nossas predileções, das nossas necessidades de humanização mesmo. E, no entanto, a gente não fez isso. A gente conseguiu hoje fazer tudo no telefone, no smartphone, e a gente faz o quê? A gente faz mais trabalho. Aí vocês disseram para mim, olha, eu tenho aqui uma entrevista com o Dr. Sérgio, então vamos fazer mais 2 entrevistas? Vamos fazer mais 4? Então assim, por que não ficou nas 2? Né? Mas a gente quer produzir mais. Então há também o que está acontecendo hoje, um produtivismo. Né? As universidades, um professor ele quer escrever 5, 10, 15 livros. Mas por que ele precisa produzir? Por que ninguém vai ler? Não é verdade? Você pode observar, os professores estão tudo na loucura de produzir livros nas universidades, e livro que ninguém lê.
Então, assim, a gente também está num produtivismo associado a essa tecnologia do tempo que sobrou. Eu falo isso em relação ao direito do consumidor, doutor Ailton, doutor Carlos. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que parar de consumir, não é para guardar o dinheiro embaixo da cama e não gastar o dinheiro. É para sobrar dinheiro para você viajar. Eu vou defender, né, que você consuma menos para você pegar aquele dinheiro que sobrou e comprar o que lhe falta. Não é para você deixar de consumir, não. Então, esse consumismo aí, eu olho com desconfiança. Vamos parar de consumir, vamos consumir pouco. Tem uma cultura aí nova aí que chama, né? Minimalismo, isso. Aí você chega em casa, não tem nada. Não é isso. Você vai consumir, você vai deixar de ter 5 relógios, 4 carros, para você juntar o dinheiro para fazer uma viagem com sua família, para você comprar algo que não lhe falta. É o inverso. Então as pessoas estão entendendo errado a história do minimalismo. Você pode observar que as pessoas que, quando querem enriquecer, a primeira orientação que ela dá é para você não consumir menos. Mas muitas vezes o consumir menos afeta a qualidade de vida. Você não tem a mesma saúde, você come mal, né? Eu me lembro que a biografia de Steve Jobs, que ele passava dias sem almoçar, comia sanduíche. Aí ele descobriu todas as invenções possíveis, mas nem inventou para o pâncreas, né? Porque ele só tinha que inventar a cura para o pâncreas, porque ele teve um câncer de pâncreas e morreu. Então é isso, para que aquilo tudo? Então, assim, tem alguma coisa aí que não explica. E aí, nesse aspecto, eu acho que a tecnologia a serviço da gente. Meus alunos usam celular na sala. Eu não tomo, mas eu digo, vejam aí para mim, por favor, no Google, o conceito de tal coisa, me ajude aí, não sei quem. Aí não sei quem vai, leia para mim agora, artigo tal, da teoria, não sei quem, pega aí, alguém vai lá. Eu boto o celular para trabalhar para mim com eles. Por quê? Porque eu não posso contra isso. Eu não posso. Agora eu posso me beneficiar disso e fazer disso a nova felicidade, o novo mundo. Porque o passado, realmente... Como é que diz Belchior? O passado é uma calça, né, que não serve mais, né? Essa. Né? Tem uma música, Bom, enfim, eu penso que a gente não deve ser ligado ao passado mais, não. E nós, africanos no Brasil, doutor Ailton, doutor Carlos, nós somos muito ligados a um saudosismo de uma África, por exemplo, que não existe para a gente. A gente fez uma outra África e a gente fica falando dos nossos antepassados. Eles viveram lá, mas aqui agora. A gente tem uma outra coisa a ser feita. Por isso que eu acho que a gente talvez aí tenha outros ensinamentos para a gente mesmo. É isso aí. Professor Sérgio São Bernardo, hoje você acabou citando aí a questão das eleições da nossa instituição. E a gente está próximo da eleição partidária e agora a institucional. E o que é que acontece? Eu ouvi de você uma vez, há pouco tempo, você falou o seguinte, quando a gente estava discutindo as questões dos desafios da advocacia negra. E aí você chamou a atenção falando que a advocacia negra não pode pensar só na eleição, e sim um projeto. E pensar só em eleição é pensar pouco, é diminuir a causa da advocacia negra. E não sei se você sabe, Ailton, todos os coletivos nossos da advocacia negra não dão um passo sem tomar uma informação, uma orientação com o professor Sérgio. Mas é verdade. Não tem, mas é verdade. É porque ele é o griot, aquele que negado estante, mas ele é o africano lá na OAB, entendeu? Ele é o último descendente de Montezuma. Isso. Entendeu? E graças a Deus nós temos ele, né? Pois é. A gente preparou um documento agora importante para apresentar os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador, e esse documento foi feito a várias mãos, mas a principal mão foi a do professor Sérgio. Professor, então minha pergunta é, com base no que nós discutimos aqui, quais são os desafios dessa advocacia negra hoje? Eu diria, Ailton, Carlos, que é continuar o que os nossos mais velhos nos ensinaram. Olha bem, se você pegar as grandes lideranças negras em todas as lutas políticas do mundo, muitos morreram.
E morreram de forma assim, poxa, Malcolm X morreu daquele jeito, né? Steve Biko morreu daquele jeito, sabe? Grandes mulheres guerreiras, como Tara Nzinga, morreu daquele jeito, tantas outras. Quer dizer, a gente hoje podia dizer assim, morreu muito fácil, né? Você olhar para o mundo de hoje, que negocia, que uma Jojo Todinho diz que não é negra, né? Então, que é de direita. Então, assim, para negociar, para recuar é muito fácil. Essas pessoas deram a vida, né? A gente fala tanto de Cristo, que Cristo deu a vida para a humanidade. Olha quantos negros e negras deram a vida para a gente continuar uma luta que a gente Martin Luther King, né? Martin Luther King, entendeu? Então, assim, o que é que eu tenho pensado? A gente está dando muito pouco para as próximas gerações. Então, eu penso que qual é a grande lição para dar para as próximas gerações? Eu vou dizer aqui para vocês. A OAB, ela se constituiu discutindo grandes questões nacionais no Brasil. A OAB não é só uma defensora de direitos profissionais, ela é uma instituição de defesa da democracia no Brasil. Foi assim que ela se constituiu para isso. Em 1853 foi criado o IAB, e dentro dos documentos do IAB foi anunciada a criação da OAB, que foi criada em 1930. Em 1930, a primeira campanha da OAB foi o Petróleo é Nosso. Em 64, a OAB estava na luta contra a ditadura. É disso que eu estou falando. Que OAB é essa que eu estou aqui vivendo na Bahia, com grandes discussões políticas sendo colocadas? Por exemplo, a economia baiana está em debate, né? Sobre a industrialização baiana, sobre qual é o papel da população negra dentro dessa lógica econômica. E a OAB não discute. A violência, as pessoas estão morrendo, o crime organizado tomou conta da sociedade baiana. A OAB não discute isso. E a população negra, consequentemente, e a advocacia, consequentemente, está indo a reboque. Então, qual é a discussão que a gente precisa fazer? Quem é que pode pautar, melhor pode pautar as ações da OAB na Bahia? A advocacia negra. Porque são os temas que dizem respeito a essa população. Quem é que pode, de algum modo, dar uma lição, ensinar aos brancos, que alguns maravilhosos, pessoas extremamente sensíveis à luta antirracista, mas que não vão nunca fazer essa pauta, porque não está na história deles. Mas está na nossa história. Está na nossa história a democratização da OAB e a preparação de quadros políticos para a gente fazer da OAB. Eu estou reivindicando, quando eu reivindico a advocacia negra, eu estou reivindicando o resgate da OAB. Porque a OAB da Bahia é uma das que tem pior intervenção na discussão nacional no Brasil. Você vai ali em Minas Gerais, você vai em São Paulo, eles estão discutindo, fazendo grandes debates. E aqui na Bahia eles não fazem. Então é um processo onde a gente precisa politizar a condução, a representação da OAB, politizar uma juventude negra que está achando que vai formar e vai ganhar dinheiro rápido porque não ganha, e acha que se conseguir ir participar de uma comissão da OAB, o portfólio, né, o network vai aumentar e vai passar a ter mais clientela. Não vai. Acha que se sair na rede social, se sair na entrevista, no Repara Pode, vai ficar conhecido e vai ganhar dinheiro. Não vai. Tá? Enquanto que os espaços mais nobres, mais robustos de poder, que eles ocupam usando a nossa representação, nós não estamos ocupando. O orçamento da OAB é de 30 e tantos milhões. O dinheiro que é gasto ali com festa podia ser discutido com incubadoras de escritórios para advocacia, com formação para os novos jovens advogados, para voltar para a sua intervenção profissional, aqueles que não querem advogar, mas que fossem então estimulados a serem formados para outras atuações profissionais. Então, essa é uma OAB que não pensa isso, que não se prepara para isso, que não está preocupado com isso. Mas no período eleitoral, como vem agora, vai pegar toda essa juventude, vai fazer muita festa, vai fazer muitas discussões simbólicas e vai colocar a negrada ali. Então, acho que essa é uma responsabilidade. E essa responsabilidade, Carlos, eu penso que ela não pode ser só da OAB. Assim, a nossa agenda não pode ser só a agenda da OAB, porque a advocacia ela não se circunscreve à OAB. Nós temos que falar de sistema de justiça. Então, por exemplo, hoje nós temos um sistema de justiça, representação em vários órgãos. Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho. Essas representações parecia que não era uma discussão nossa.
Eu fui candidato a desembargador, acabei me achando no vespeiro, porque as pessoas disseram, olha, por que você vai ser candidato? Como se fosse uma coisa, ficaram surpreendidos com a minha candidatura. Por quê? Porque é um lugar, não, vocês não entram nisso, essa agenda é de vocês. Vocês ficam até a participar de comissão. Mas esse negócio de ser conselheiro, de ser desembargador, de ser ministro, por que não? Tem que ter conduta ilibada, tem que ter conhecimento jurídico. Eu digo, qual é a diferença? Primeira coisa, a propriedade do conhecimento jurídico não é só de advogado. Por exemplo, eu estou aqui com 2 sociólogos, eu posso dizer que vocês têm conhecimento jurídico, sim, e conhecimento jurídico não é propriedade de ser de advogado. Então, quando a gente começou a fazer essa discussão sobre a propriedade do conhecimento, aí foi a polêmica. Então, não tenho dúvida, quem melhor pode pautar o debate sobre o futuro do desenvolvimento da Bahia é a advocacia negra. E, para mim, é o maior acontecimento histórico na história da Bahia, essa advocacia, e nós estamos dando realmente uma lição de como conduzir os papéis da OAB. E não devemos ficar realmente, por isso que a gente não pode ficar ligado a uma candidatura. Porque se a gente se reduz a um debate para apoiar candidato A, candidato B, a gente se divide. Mas vamos supor que eu me una com Ailton, me una com Carlos, e cada um que queira ter suas opções eleitorais, que tenham. Eu tenho um respeito para as opções eleitorais, entendeu? Então, quem tiver opção eleitoral, a gente vai apoiar. Eu vou apoiar Carlos, vou apoiar Ailton, vou apoiar Rita, vou apoiar a mim, vou apoiar todo mundo. Porque a gente tem que ter um projeto maior. Eu me lembro um período, na década de 70, nos Estados Unidos, que os negros conseguiram ser reconhecidos, que eles faziam o seguinte, qualquer que fosse a iniciativa negra, todo mundo ia e se fortalecia. Não queria saber se gostava menos ou gostava mais, mas todo mundo ia. Então é isso que a gente precisa aprender. A iniciativa negra vamos lá, estamos juntos. Então eu tenho adotado esse princípio, eu apoio todas as iniciativas dessa advocacia. Agora, ninguém pode achar que tem uma propriedade e circunscrever um determinado grupo. Até porque, principalmente porque esse grupo, para mim, pensa pequeno. Para mim, o grupo que está atualmente na OAB da Bahia pensa muito pequeno, pensa de uma forma voltada para uma lógica de uma reprodução social do poder, voltado para um processo conservador de uma dinastia política que se reproduz na lógica também do Estado, né? De como as oligarquias têm se posicionado no Estado da Bahia e que, de algum modo, Jerônimo, enfim, o nosso governador, não consegue romper. Wagner não conseguiu, Rui Costa não conseguiu e Jerônimo também não consegue, que é como é que você enfrenta essa lógica de distribuição de feudos políticos dentro de diversas regiões do estado da Bahia, que de algum modo a OAB acaba reproduzindo essa lógica. Então acho que fica aí para a gente esse desafio mesmo. Para mim a advocacia negra é a que pode melhor dar uma resposta a essa capacidade de colocar a OAB como protagonista das lutas na Bahia. Professor Célio São Bernardo, é sempre brilhante suas exposições e a gente só tem a ganhar. Chegamos ao fim, passou muito rápido. A gente achou que não tinha assunto, há quanto assunto, né? Mas é isso mesmo, o tema foi bem... Eu acho que esse finalzinho foi excelente. Excelente. Porque eu conheci a OAB quando eu estava na FABS, nos movimentos de associação de moradores. E a OAB... Os partidos tinham dificuldades, claro, né? A esquerda não tinha partido político, era o MDB. Então a OAB era que nos ensinava a fazer resistência, desapropriação, não sei o que, de posse, invadir terreno. Quando a Lapa foi construída, tinha vazamento, pinga-pinga, as pessoas passavam, a água caía na cabeça. Foi a OAB que nos acompanhou, entendeu? A OAB não só foi importante quando ele falou do petróleo é nosso, mas na luta pela democracia, na redemocratização, quando explodiram o Rio Centro, começaram a explodir o escritório da OAB, doutora Lídia Monteiro, em São Paulo, foi acidentada, a OAB sofria atentados, o impeachment de Collor, a OAB acho que foi da primeira assinar. A gente já teve a OAB mais participativa, então, a OAB, mais atuante, né, fazendo o seu papel. Perdeu um pouco dessa perspectiva. Não é uma OAB de festa. Aí agora a gente está fazendo agora esses jantares. Eu estava dizendo, Júlio, você não sabe a dimensão que isso tem. A gente politizou o processo, entendeu? Está politizando. Porque imagina, o cara está ali no miúdo, se vai votar em candidato A ou B, você vê assim, não, jantar com candidato a prefeito. E aqui é com todo mundo que a gente vai fazer. Quer dizer,
você cria o quê? Vamos discutir a cidade. Apresenta uma carta. Entendeu? Apresenta uma carta, você faz uma proposição, todo mundo vai, independente que vote A ou B. Não diz que está apoiando A ou B. Não pede compromisso de ninguém, não diz nada a ninguém, não hostiliza ninguém. Não botou em outro patamar, mas é isso que é importante você fazer. É essa a resposta que a juventude que está chegando está vendo. É isso que a gente precisava. Parabéns. Finaliza aí. Pois é, agradecer aqui a essa aula magna de setembro, aula mesmo. Primavera, de retorno também dos podcasts que a gente tinha parado por conta de agenda. Imagine, a gente está sendo cobrado para fazer e não tem tempo na agenda para poder, quando ele tem, na maioria das vezes sou eu que não posso, ele é muito mais organizado do que eu, minha vida é correria danada, mas agradecer a sede São Bernardo, ex-camelô, ex-vendedor de São Miguel, ex-superintendente de várias pastas, escritor, quantos livros, doutor? Escritor, tem 3 livros. 3 livros, então é bom ter um camelô preto do São Caetano, né, que é um anexo da Fazenda Grande do Retiro. São Caetano é primeiro, velho. É a primeira? É porque o carro só vinha até a Geral. Rua direta de São Caetano. Aí depois pegaram uma rua, que era uma rua de São Caetano, e transformaram num bairro, Fazenda Grande. Fazenda Grande. Que é a Fazenda Grande do Retiro. Entendeu? Só tinha um ônibus, que era da Nacional. As pessoas saltavam no São Caetano e vinham andando. Até a empresa gráfica era caminhando a pé. Depois foi que veio o transporte, até o cartório de São Caetano. Né? Tudo, rapaz. São Caetano é o grande bairro. Capelinha é São Caetano. Capelinha de São Caetano. Boa Vista de São Caetano. Fazenda Grande era para ser de São Caetano. Eles botaram do Retiro. Porque ficou grande demais para vocês. A Thay está nos pressionando aqui, o horário. Pois Obrigado, doutor Sérgio São Bernardo. Obrigado, doutor Carlos Sampaio. Voltamos com o nosso podcast que está encerrando. E daqui a pouco tem mais, né? Com certeza. Nova temporada. Pô, isso é bacana. Ô, Sérgio, eu também adorei, viu? Adorei mesmo. Essa oportunidade